Olá, gente, voltamos e uma das grandes questões aí, um dos grandes eventos da história da humanidade que os portugueses e alguns europeus chamaram de as grandes navegações, elas estão aqui hoje. Na verdade, o correto é a gente chamar de expansão marítima ou expansão marítima comercial europeia ou algo assim. Sempre lembrando já de saída, chamar de grandes navegações é pegar uma linguagem dos portugueses, uma linguagem eurocêntrica deles que estão descobrindo o mundo, fazendo um evento grandioso, quando na verdade eles chegaram na Ásia, onde é que já tinham populações, chegaram na América, onde é que já tinham populações, chegaram na África, onde tinham populações e começaram a explorar essas populações, tá? Então, chamar de grande navegação, dar grandiosidade para esse evento é uma visão eurocêntrica, certo? Mas a gente precisa entender de qualquer modo por que esse processo aconteceu, né? O que motivou a Europa, saindo ainda das relações feudais, a fazer a expansão marítima e comercial lá do século XV e XVI. Primeiro, que é numa retomada do comércio, né? A partir da Baixa Idade Média, começam a se trazer as especiarias do Oriente, mas existia um domínio na rota de especiarias de muçulmanos e italianos. Por isso, um país como Portugal, que fica lá num outro canto da Europa, já voltado para o Atlântico, começa a buscar novas rotas de comércio que ultrapassem o Mediterrâneo. E aí começa a tentar fazer o périplo africano. Mas isso só é possível graças a um Estado centralizado. Portugal, que é o grande pioneiro do processo de expansão marítima, também tinha sido o primeiro país a ter uma monarquia centralizada, uma monarquia absolutista, ainda no final do século XIV. Então, depois da Revolução de Aviso, o rei Dom João começa a instigar a burguesia, os comerciantes, a fazerem esse processo de expansão. E aí existe a figura, ou existe os atores sociais determinantes da burguesia. A burguesia vinha muito fazendo comércio, mas ela não tinha ainda uma condição de bancar essas expedições. Por isso, se associou com o rei. E aí começam a existir as práticas mercantilistas. O Estado passa a ter forte ingerência na economia, montar companhias de comércio monopolistas, estabelecer monopólios, estabelecer aquela lógica depois do Pacto Colonial, dentro de um controle onde é que ele busca metais preciosos. A burguesia vai fazer comércio para tentar lucrar, para tentar ganhar bastante dinheiro, e o Estado quer os impostos e quer os metais preciosos que possam aparecer dessa relação toda que vai existindo. E a partir daí, gente, também é importantíssimo, de um ponto de vista saindo do lado econômico ou político, a gente entender a história das mentalidades. O processo de navegações ele começa uma transição, e como eu coloquei aqui para você na anotação, uma transição gradual com as mentalidades medievais. Porque olha só, quando os portugueses lá em 1415 tomam Ceuta no norte da África, e é considerado o marco inicial desse processo de expansão, na verdade os portugueses naquele momento eles estavam fazendo uma cruzada, uma espécie de cruzada, é bem verdade, não é uma cruzada em si, mas algo muito parecido com uma cruzada enfrentando os muçulmanos no norte da África. Ainda é uma guerra medieval e eles ainda tinham medo de se afastar muito do continente, mesmo do africano, porque eles chamavam o Oceano Atlântico de mar tenebroso, um mar cheio de monstros, de perigos, e que numa visão de terra plana acabaria em algum lugar, teria um fatalismo geográfico, quer dizer, a terra terminaria em algum lugar e eles iriam cair no abismo eterno. Por isso os portugueses vão bem devagarzinho ali, costeando a África, tentando encontrar depois a passagem lá para as Índias, né? E porque eles estão com medo de navegar num mundo possivelmente plano. Quando o Colombo, lá em 1492, sai navegar, ele já sai acreditando que é possível, no mundo esférico, fazer a volta ao mundo. Então, quer dizer, aos poucos está se rompendo com uma visão medieval de um mar tenebroso, de perigos, de uma terra plana, para a gente começar a ter uma concepção mais racional de mundo, isso associado às navegações ou à expansão comercial e marítima europeia do século XV e XVI. Até amanhã.